Objetos voadores não identificados, conhecidos pela sigla OVNIs, são temas de diversas histórias envolvendo extraterrestres. E grande parte dessas histórias tem como ponto comum um único local, a Área 51. Mas será que a base militar americana realmente tem algo a ver com discos voadores e alienígenas? Se não, o que se passa por lá? É possível ao menos ter uma ideia? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. O nosso mundo possui um grande número de bases militares. Algumas são secretas e até hoje não foram descobertas. Só que de todas as bases, a mais famosa e associada a conspirações é a Área 51, nos Estados Unidos. Oficialmente, a Área 51 é um destacamento remoto da base aérea de Edwards, no condado de Lincoln, no sul do estado de Nevada, ficando mais ou menos a 130 quilômetros a noroeste da famosa cidade de Las Vegas. O nome oficial da Área 51 é Romey Airport and Groom Lake. A instalação faz parte aérea de teste e treinamento de Nevada, um grande complexo militar. Essa é uma região deserta, ou seja, é um local com uma população muito pequena e que geralmente vive em vilas ou cidades que não passam de milhares de pessoas. Só para você ter ideia, todo o condado de Lincoln não possui mais de 6.000 habitantes. Se você for somando os fatores, esse acaba se tornando um local ideal para se poder se construir uma base militar secreta. Para você ter ideia, o governo americano só admitiu a existência da Área 51 no ano de 2013, quando houve a publicação de alguns documentos liberados pela CIA. Até então, todas as perguntas sobre o local eram ignoradas. Mas qual o motivo de tanto segredo? Realmente existia necessidade para poder fazer uma base no meio do nada? Primeiro, é preciso que você se lembre que a Área 51 é só uma parte de um grande complexo militar, que era utilizado nas décadas de 1940 e 1950 para testes com bombas atômicas. A base começou a ser realmente utilizada a partir do ano de 1955. Se você é familiarizado com a história, deve saber que naquela época a Guerra Fria estava a todo vapor. Preocupado com o desenvolvimento dos soviéticos, os americanos decidiram criar aeronaves que pudessem invadir e espionar a União Soviética sem que fossem detectados. O local escolhido para construir a base foi o Groom Lake, um salar que possui 6 quilômetros de comprimento e 3 de largura. Foi aí que começou a produção do Lockheed U-2. O U-2 era um avião desenvolvido dentro do programa da CIA, chamado Aquatone. Esse avião foi utilizado para espionar os soviéticos e países de sua esfera de influência. Ele também esteve envolvido na crise dos mísseis cubanos. O projeto base dos anos 1950 foi sendo aprimorado com o passar das décadas. Atualmente, o modelo vigente que se tem notícia é o Lockheed U-2S. Depois que o desenvolvimento do U-2 foi completado, as instalações deram início a um novo projeto. Eu estou falando do programa Oxycart. O projeto Oxycart começou no mês de agosto de 1959. Por causa de sua complexidade, a Área 51 recebeu a sua primeira grande expansão. Uma pista adicional foi construída, hangares foram feitos, além de prédios para outras funções. Mesmo assim, boa parte do novo avião, chamado de Lockheed A-12, foi desenvolvida na Califórnia. Inclusive, o transporte da aeronave foi feito por um caminhão que saiu de Burbank no dia 26 de fevereiro de 1962 e chegou no seu destino para os testes no dia 28. O comboio era extremamente vigiado e fechou a rodovia durante a passagem.
Esse avião é um primo mais velho de um outro bem famoso, o SR-71 Blackbird. O projeto do Blackbird foi inspirado no A-12. Após o projeto Oxycart, as instalações se voltaram a estudar tecnologias desenvolvidas por outros países, além de trabalhar em outros projetos paralelos. Entre eles, podemos citar o D-21 Techboard, o programa RevBlue F-117. Bom, a última grande notícia que se tem a respeito da base foi em 2015. O governo desapropriou terras perto das instalações, com a justificativa de se tratar de segurança nacional. Os antigos donos protestaram na justiça, porém, terão que se contentar com a compensação financeira. E hoje? Qual o projeto que está sendo desenvolvido por lá? Essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Ninguém sabe quais foram os projetos mais recentes da base, e muito menos os programas que estão sendo desenvolvidos no momento em que você vê esse vídeo. Podem se tratar de aviões que são invisíveis a radares, aviões que voam em velocidades nunca antes imaginadas, ou mesmo aeronaves que consigam atingir altitudes imensas, chegando perto de sair da atmosfera do nosso planeta. Agora, se a base realmente possui como propósito desenvolver armas e aviões militares de última geração, por qual motivo a Área 51 ficou famosa pela aparição de OVNIs e é tema de centenas de teorias de conspiração? Já essa pergunta eu sei responder. Em geral, podemos alencar dois motivos principais. O primeiro é o fato do local ser mantido em sigilo e do governo dos Estados Unidos negar sua existência por muito tempo. Obviamente, toda essa segurança reforça o imaginário das pessoas e se torna um prato cheio para que histórias comecem a ser desenvolvidas. O segundo motivo é o fato de que, por se tratar de tecnologia avançada e nunca vista antes por uma pessoa comum, logo, as luzes e movimentos de aviões e seus barulhos são associados a discos voadores e, consequentemente, extraterrestres. Uma curiosidade a respeito da Área 51 é que existem voos saindo da cidade de Las Vegas que pousam lá dentro da base militar. Mas não é qualquer pessoa que pode estar no avião. Somente militares credenciados, funcionários do local e pessoas ligadas ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Muitos desses funcionários e militares moram na cidade e usam o voo como forma de transporte. Todos os voos saem de um terminal exclusivo, localizado no Aeroporto Internacional McCarran. Esses voos especiais costumam ser apelidados de Janet. Vale lembrar que nem todo voo classificado como Janet vai para a Área 51. Eles também podem ter como destino outras bases militares e locais secretos. Ou seja, alguns dos aviões que decolam de Vegas possuem um destino um tanto quanto inusitado. Um ponto muito importante a ser destacado a respeito da instalação é que, justamente por se tratar de um local famoso por desenvolver aviões de última geração, o seu espaço aéreo é restrito e um dos mais bem vigiados do planeta. Para você ter ideia, existe uma área onde não se pode entrar de jeito nenhum. Ao chegar perto dela, alertas são feitos ao piloto que esteja sobrevoando a região. E mesmo antes de entrar no local, caças costumam interceptar o que quer que esteja voando. Nem mesmo os drones escapam dos radares. E se pelo ar ninguém pode se aproximar da base, existe alguma maneira de se chegar perto da Área 51? Depende do que você define o que é perto. Se perto é estar a dezenas de metros, não. Porém, se você quer ter uma experiência cheia de mistérios, é possível você chegar até a entrada da zona de exclusão da base. Lá, você verá algumas cercas,
várias placas avisando que invasores serão alvejados, sem contar as dezenas de câmeras e sensores de movimentos. Além disso, há uma estrada exclusiva dos militares, que leva diretamente à entrada da base. Na região próxima à Área 51, existe uma estrada que é famosa por ser palco de fenômenos estranhos. O nome da via era Rodovia Estadual 375. Porém, com o grande número de turistas na região e como forma de aumentar a divulgação, o governo decidiu oficializar o termo extraterrestre. E agora, ela é a Extraterrestrial Highway. Nessa rodovia fica a pequena cidade de Raquel, que possui menos de 60 habitantes, ao menos de acordo com o último censo. Esse é um dos locais habitados mais perto da Área 51. Lá fica localizado um estabelecimento famoso entre ufólogos e amantes de histórias envolvendo alienígenas, o Little Alien. Esse é um restaurante e hotel que possui como temática os extraterrestres. Além disso, o local é famoso por ter histórias de avistamentos de OVNIs e ser uma espécie de base para muitos ufólogos que viajam pelo deserto à procura de pistas. É claro que, apesar de todas as informações que te passei, é impossível cravar com toda certeza todos os motivos da existência da Área 51. O problema é que, como a instalação é sigilosa, informações do que se passa por lá nesse momento são praticamente impossíveis de serem obtidas. Portanto, pode ser que tenha algo relacionado com seres de outros planetas. Poder até pode, mas é muito improvável, justamente pelo fato de outros países jamais terem denunciado tal fato. A maior preocupação é realmente o desenvolvimento de novas armas. Bom, o vídeo de hoje vai chegando ao fim. Um abraço e até a próxima.